Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para dar continuidade nas nossas aulas, hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a tag chamada main. Essa tag, ela especifica qual é a parte principal da nossa página, que no nosso caso, essa parte aqui que está com um contornozinho. Então ela é a nossa parte principal, onde tem todo o conteúdo e a imagem da nossa página. Para isso, a gente precisa criar a nossa pasta com os dois arquivos HTML e CSS e procurar pelas imagens, correto? Para a gente poder colocar na nossa página. Tem um sitezinho bem bacana que é o Pixabay, que é um site de imagens. Então a gente abrindo aqui, ó. Então aqui a gente faz a busca pela imagem que a gente quer e aí é só salvar. Então, exemplo, eu quero pesquisar aqui sobre computador. Então eu venho aqui, ó, tenho várias imagens, gostei da imagem, clico em cima, faço download e salvo onde eu quero. Beleza? Feito isso, então para adiantar o nosso serviço, eu já baixei as duas imagens que a gente precisa, já coloquei dentro da pasta junto com o arquivo HTML e o CSS. Aqui, então, eu já tenho o meu arquivo HTML, eu já adiantei a nossa página, porque o HTML vocês já sabem fazer. Talvez alguns tenham dificuldade só no CSS. Então, aqui eu tenho a minha estrutura do meu HTML, onde eu já coloquei um title aqui, onde eu já fiz a amarração com a outra página do CSS, que está aqui, que está vazia, e já fiz de acordo com a nossa página, que é essa aqui. Vou até fechar esse site aqui. Então, primeiro, nós precisamos de uma imagem. Aqui tem um H1, H2. Provavelmente aqui é um parágrafo. Eu tenho aqui um H2, uma tabela, se vocês prestarem atenção. E outra, a gente já viu como faz tabela. Quando estiverem fazendo a página, lembre sempre de baixar os arquivos que eu já disponibilizei nas aulas anteriores. Os atributos de HTML e CSS. E aqui eu tenho provavelmente um H1. Então eu já criei essa estrutura aqui. Então eu coloquei aqui, abri a minha tag body. Dentro da minha tag body eu abri o main, porque eu quero colocar todo o conteúdo principal dentro dessa tag main. Ela não vai fazer diferença nenhuma. Se a gente não colocar um estilo nela, é igual a div. Ela só funciona quando a gente coloca um estilo, quando a gente consegue ver. Então, dentro do main, eu abri uma div, onde eu coloquei a imagem. Isso aqui a gente já viu nas outras aulas. Então, eu chamo a tag img, coloquei o nome da imagem, abri um H1, coloquei o que estava lá, prato do dia, o H2, o parágrafo. E logo em seguida, eu abri uma div, que é onde a gente vai colocar o estilo dentro do H2 e dentro da tabela. A tabela vocês também já sabem como fazem. A gente já fez isso. Temos aqui o nosso título. Aí a tabela eu não coloquei para ela poder especificar linha nenhuma espessura de linha, porque a gente não quer linha na nossa tabela. Então a gente só quer o formato. Então a gente quer a tabela. Aqui eu tenho a linha. Dentro da linha eu vou ter duas colunas, no caso. São os títulos de hora. Aqui, cada TR é uma linha, então eu tenho a linha e tenho um TD, que são colunas, sexta, no caso, o horário que vai estar embaixo de hora, que são das 20 às 2 e por aí vai. Logo depois, coloquei um H1, fechei a minha div, fechei o meu main, o body e o HTML. Feito isso, resultou nisso aqui. Então, eu coloquei a imagem, já coloquei aqui, ó, escrevi tudo que tinha de fazer. Tá vendo a minha tabela aqui? Só não tem o contorno aqui das linhas, mas tem a tabela que eu quero. Então, a parte HTML está pronta. Então, a gente precisa colocar o quê? Formatar, então, o CSS. Para isso, eu já deixei aqui. Então, a gente começa a formatar o CSS. Então, primeiro, a gente começa a trabalhar com a nossa tag, a body. Primeiro, nós vamos, especificar aí a body. O body. Depois, a gente mexe com o main. Então, eu vou colocar aqui uma largura dessa página aqui de 95%. Então, eu quero que a largura dessa página, ela tenha uma largura aí de 95%. Por que isso? Porque eu estou até colocando uma imagem. Então, quando a gente trabalha com imagem, então a gente tem que pensar em todo esse contexto. Então, eu vou colocar aqui também que eu quero que ela chegue no máximo aqui de largura
de 900 pixels. Então, eu não quero que ela passe da largura de 900 pixels. Então, ela vai pegar a imagem e vai distribuir até 900 pixels, ok? Feito isso, eu vou colocar uma margem aqui. Vou deixar do tipo automático. E vou colocar um background aqui. Só ele. Opa. Eu vou apagar aqui, vou deixar só o background. Se vocês olharem naqueles atributos lá, tem explicando como que a gente coloca a imagem. Então, eu vou colocar aqui como URL. E dentro da URL eu vou colocar o nome da minha imagem. Eu já tenho até aqui, ó, imagem, a outra imagem eu já usei. Então, a imagem que eu tenho para usar é o bar. Qualquer coisa, é só vocês olharem aqui, ó, e ver a extensão. Então, vamos lá. A minha aqui vai ser... Não sei qual que vocês vão escolher. Então, a minha eu coloquei como bar, como JPG. Feito isso, eu já defini a imagem que eu quero de fundo, ok? E agora, só vou salvar aqui para vocês verem como é que tá ficando. Salva aqui, salva as duas. Vem aqui, ó, e atualizo. Ok, a minha imagem veio aqui de fundo. Mas se você tem uma noção, ela não tá igualzinha a essa aqui, porque ela pegou toda a imagem que eu baixei na internet e jogou aqui. Só que eu quero especificar que eu quero essa imagem no centro da minha página. Então eu vou vir aqui, ó, depois aqui do parênteses, vou colocar center. Então vou salvar e vou mostrar aqui para vocês. Então eu já estou, tá vendo como já ficou parecido agora? Então eu estou definindo que eu quero colocar a minha imagem no centro da minha página. Então, eu peguei a imagem e distribuí ela aqui. Peguei a parte central da imagem e distribuí aqui na minha página. Feito isso, eu vou definir uma fonte aqui para todo o meu body. Então, eu não preciso ficar mudando de acordo, porque eu vou definir uma fonte para todo mundo. Caso se eu tivesse definido uma fonte separada, tudo bem. Eu vou colocar aqui a sans serif. Vou definir também uma altura para a linha de espaçamento das minhas linhas, das minhas palavras. Então, eu vou colocar aqui 1,5, só para você ver que tem uma noção. Vou colocar uma cor também, já que a cor que eu defini lá foi a cor branca, né? Então, vou colocar aqui a cor branca. Você pode colocar em hexadecimal ou digitar o nome da cor. E vou colocar o texto como justificado. Se vocês olharem, ele não está justificado. Então, vou colocar o texto aqui. Todos esses atributos já estão no arquivo que eu enviei. Vou salvar e vamos ver como é que isso vai ficar. Tá vendo? Ó, ele não está justificado, está assim, a cor não está branca. Então, vamos salvar e vamos ver como vai ficar. Olha só, já defini tudo aqui, a fonte sans serif para todo mundo. Então, como eu quero para todo mundo, eu defini logo no meu body. Se eu quiser separado, eu teria que definir para cada um. Então, feito isso, já defini aqui, né, a minha parte principal. Agora, vou definir, caso definir o meu body, agora eu vou definir a minha parte principal, que é um main. Então, vamos dar uma característica para esse main. Vamos colocar aqui uma cor de fundo para esse main. Então, eu vou colocar aqui, pode deixar com background color ou só background. Eu vou colocar só o background. Pessoal, e como que eu defino, então, uma bordazinha bem clarinha? Tá vendo que aqui não tem a nossa borda, mas a gente já definiu aqui, ó, quantos por cento que a gente quer, até onde que a gente quer o nosso texto. Então, aqui eu preciso definir essa cor aqui de fundo. Como que eu faço isso? Vou entrar aqui, vou explicar para vocês, no site das Americanas. Eu quero definir uma cor diferente. Então, eu venho aqui, ó, entro em qualquer site, eu coloquei o site das Americanas. Então, a gente entra aqui no site, ó, usei esse como exemplo. Vamos clicar aqui, ó, com o botão direito em cima da cor. Vem aqui, ó, inspecionar. Ao clicar aqui, ele vai trazer, tá vendo? Ele traz aqui a cor de fundo que as Americanas usou, que é esse código aqui. Mas aqui você pode escolher, ao clicar no quadradinho, a cor que você quer. E você pode olhar que aqui já vai mudando, tá vendo? Então, eu gostei dessa cor aqui. E aqui você pode mexer de várias formas, ó. Eu quero uma cor mais transparente, mais clara. Eu quero um amarelo.
Então, eu clico aqui e de acordo com o que eu for definindo, eu consigo mexer aqui. Aí, o que você faz? Você só copia o código aqui, ó, Ctrl C, e vai lá na sua página e cola a cor que você quer. Coloque aqui só como exemplo. Vamos salvar e vamos ver como que vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Ele criou aqui uma cor para a minha tag main. Só que eu já defini aqui a cor que eu quero. Eu já tinha escolhido antes. Que no caso é essa aqui, ó. Então eu vou copiar aqui. Vou vir aqui. E ao invés daqui eu vou colar a minha cor. Feito isso, vou salvar e vou mostrar para vocês aqui, ó. Beleza, aí já ficou. Só que se vocês olharem, tá vendo? Tá? O espaço tá junto, a barrinha tá junto lá em cima. E é o que tá diferente aqui, tá vendo? O contorno da borda tá outro. Então a gente vai mexer com isso. Ó. Olha aqui o espaçamento interno, que é o nosso pad. Então nós vamos atribuir isso aí para nossa tag main. Então primeiro nós vamos colocar um pad aqui para dar um espaçamento interno. Vou colocar aqui o pad de 5 pixels, no caso do lado do topo e embaixo, e vou colocar 40 pixels esquerda e direita. Então, feito isso, eu já expliquei sobre o pad, como que faz esse tipo aqui, como faz esse tipo de definição. Vou colocar aqui uma margem só do topo, eu só quero uma margem no topo. Então, é margem top. E eu vou colocar aqui de 20 pixels, só para a gente ver como é que vai ficar. E vou colocar uma borda, para arredondar um pouquinho essa borda, porque ela tá muito quadradona. Então, a gente vai definir aqui 10 pixels. Vamos salvar e vamos ver como é que isso vai ficar. Feito isso, ó, salvei, já deu um espaçamento aqui, um espaçamento aqui, um espaçamento aqui embaixo. Então, a gente já fez esse tipo de definição. Beleza? Feito isso, nós vamos prosseguir. Agora, nós vamos criar umas classes para poder ficar mais fácil, para não ficar fazendo um por um. Então, nós vamos vir aqui, ó, no nosso H1, vamos definir aqui, para jogá-la para o centro. Se você olhar aqui na nossa imagem, está todo mundo no centro, tá vendo? O H1 e o H2, aqui embaixo está no centro, aqui também está no centro. Então, para a gente definir isso uma vez só, a gente vai colocar aqui as classes. Então, vem aqui, ó, no H1 eu vou colocar uma classe do tipo, vou colocar o nome que já está aqui, prato dia. E no nosso H2 eu vou criar uma classe, isso é da minha cabeça, tá? Com o nome. Vou aproveitar logo para poder especificar aqui, dentro da minha div aqui também, eu vou criar uma classe chamada agenda, que é a agenda que tá... Opa! Para a gente fazer a definição depois. Eu acho que por enquanto só esses 3 tipos de classe aqui tá bom. Aí vou criar uma classe também para imagem, porque a imagem também tá lá no centro, né? Então eu vou colocar a classe aqui para imagem chamada logo. Beleza, fiz aqui e salvei. Agora vamos colocar estilo nessas classes. Então eu vou vir aqui, ó. Já aqui, se você olhar a minha logo, que no caso é a minha imagem, o meu título lá do centro, que é prato dia, e o meu nome que tá lá, o meu título, estão todos com a margem em 0. Então eu vou definir aqui margem 0, porque eu já vou fazer para todo mundo logo de uma vez. E vou definir, como eles têm esses atributos em comum, o texto, tudo que está dentro dessas classes estão no centro. Então eu vou definir aqui centro. Vamos atualizar e vamos ver como é que vai ficar. Opa, a imagem já veio para o centro, tá vendo? Tudo veio para o centro. Agora a gente precisa colocar o quê? O estilo aqui dentro da div que a gente criou para a nossa tabela. Então, para isso, nós vamos vir aqui, ó, criar a classe agenda, que a gente já definiu lá no nosso HTML. E vou colocar aqui uma margem para agenda. Deixa eu imaginar aqui, vou colocar 30 pixels. E vou colocar
0. Então, 30 pixels em cima e embaixo e 0 direita e esquerda. Feito isso, eu vou colocar também o texto no centro. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar o texto da nossa agenda que tá no centro e vou colocar uma largura para essa agenda, para essa classe chamada agenda, de 100%. Então, ele vai pegar todo esse espaço aí que eu tô definindo para ele. Vamos salvar e vamos ver como é que vai ficar. Olha só, salvei aqui, tá vendo? Veio aqui, o que que trouxe? Trouxe para o centro o meu horário de funcionamento e esperando aqui por você. Por que que não trouxe esses itens que estão dentro da agenda? Porque aqui, se vocês olharem, olha só, eu tenho aqui, ó, a minha classe div, o que que tem dentro dela? Tem o meu H2, que é o horário de funcionamento, que foi lá para o centro. Eu tenho esperamos por você, que foi lá para o centro. Só que dentro dessa div, eu tenho uma tag especial, que é a tag table. Então, essa tag tem vários atributos dentro. Então, por isso que não levou isso aqui tudo para o centro, porque a gente tem que definir o que que a gente quer. Então, nós precisamos, dentro da classe agenda, agora a gente vai especificar a nossa classe chamada table. Então, a gente vai vir aqui, ó, com a classe agenda table. Então, eu estou especificando qual é a classe, o que que eu quero especificar. Se fosse um H2, eu iria colocar aqui agenda H2, agenda H1, porque dentro da div nós temos H2, nós temos table e nós temos o H1, então eu poderia definir cada um específico. Então aqui eu quero definir o que está tudo dentro da minha tabela, que no caso são as minhas linhas e as minhas colunas, e no caso o conteúdo, né? Então eu vou colocar aqui um background aqui para a minha tabela, que no caso eu estou definindo aqui a minha tabela, ela tem uma cor diferente, certo? Então eu vou definir ela aqui. A cor a gente faz do mesmo jeito que a gente fez, ó. Escolho a cor aqui, coloco do jeito que eu quero e pego aqui o código e coloco lá dentro da minha página. Então eu vou pegar aqui, eu já tenho o código separado que eu já tinha colocado aqui, que no caso é esse código aqui, que eu já selecionei quando eu estava criando. Vou clicar aqui e além da cor de fundo, o que que eu quero mais mexer dentro desse atributo table aqui? Eu vou colocar uma borda, porque senão ela vai ficar quadrada, né? Então, eu vou colocar aqui border radius, que é para o arredondamento, vou colocar 10 pixels. Depois daqui, eu vou colocar um padding também, que é para dar um espaçamento aqui, ó. Cadê? Vou até fechar isso aqui. É para dar um espaçamento, tá vendo? Entre a minha tabela aqui e o meu texto, que no caso aqui é o que a gente está querendo. Então, eu venho aqui, ó, vou dar um espaçamento interno, vou colocar de 10 pixels também. E para terminar, vou colocar uma margem aqui, 0 em cima e embaixo e automático dos lados. Então, vamos salvar aqui e vamos ver como vai ficar. Coloquei aqui, olha só, pronto. Tá feito aqui. Trouxe para o centro, ó, coloquei um pouquinho a borda arredondada, dei espaçamento interno, tá igual o exemplo que a gente queria criar. Beleza? Então, é isso que vocês vão aprender a fazer hoje. Eu vou deixar na atividade de vocês esse exercício aqui. Então, é bem parecido com a página que a gente já criou. Então, eu quero que vocês façam uma página como essa, tá vendo? Eu troquei as imagens, fui lá no site, peguei a imagem, coloquei outra imagem aqui de fundo, coloquei aqui o texto e tal. Aí eu quero que vocês façam uma página, vou deixar essas imagens lá disponíveis, mas se vocês quiserem, podem buscar a imagem que vocês preferirem, o texto que vocês preferirem também. Eu só quero que tenha a estrutura igual a essa página. A imagem, o texto, o que vocês forem colocar dentro da tabela é com vocês. Agora eu quero ver a criatividade de cada um, beleza? Ficar aguardando a resposta.